Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu vim aqui, amor, a música da minha vida. só pra me despedir. E as últimas palavras... Eu não estava passando uma situação muito boa na minha vida, principalmente no que se refere a trabalho. Profissionalmente falando, meu moral andava muito baixo. E isso, claro, acabava se refletindo em praticamente todo o resto. Porque quando o trabalho vai mal, ou a gente está ganhando muito pouco, é evidente que até os relacionamentos acabam sendo afetados. Já fazia quase 5 meses que eu tinha perdido o emprego. E para piorar, não estava conseguindo nada na minha área. Eu tinha quase certeza de que o meu chefe dessa última empresa onde eu trabalhei andava falando mal de mim às empresas onde eu tinha deixado o meu currículo e que ligavam para lá para saber mais alguma informação a meu respeito. Só isso para explicar. Olha, eu nunca tinha passado uma fase tão negra. Era uma porta na cara atrás da outra. Foi quando a minha mãe, um dia vendo a minha tristeza, sugeriu: escuta, meu filho, por que você não liga para aquele teu antigo patrão? Quem sabe ele tem alguma coisa para você? Bom, a ideia até que não era de todo ruim. Mas eu confesso que fiquei meio sem jeito. É que fazia tanto tempo que eu tinha saído daquela firma. E na época, só saí porque a gente não tinha chegado a um acordo sobre o aumento que eu tinha pedido. Uma empresa concorrente tinha me oferecido um trabalho e eu, para pressionar o meu chefe, acabei usando isso para pedir aumento. No fim, não ganhei o aumento e também não fiquei muito tempo naquela outra firma. Por isso fiquei meio pensativo. Será que seria uma boa? Será que o meu antigo patrão não tinha guardado mágoa por eu ter saído daquele jeito? O problema é que na minha situação, alguma coisa eu precisava tentar. Até que, depois de pensar muito, resolvi fazer o que a minha mãe tinha falado. Resolvi seguir a sugestão dela. Até porque, pior do que estava, não ia ficar. Liguei para o meu chefe e, para minha surpresa, ele me atendeu até muito bem. Ficou até meio surpreso, mas me tratou muito bem, educado como sempre. E depois que eu expliquei a situação que eu estava vivendo, me pediu que eu fosse conversar com ele pessoalmente. Confesso que eu fiquei bem animado, pelo jeito como ele me tratou. No fim, graças a Deus, por muita sorte, realmente deu tudo certo. No dia seguinte, depois de uma conversa de meia hora, não mais do que isso, a gente acabou acertando a minha recontratação. Claro que o salário era bem menor do que eu ganhava na época em que saí, só que, francamente, isso para mim não era problema, pelo menos por hora. O importante é que eu tinha conseguido o meu emprego de volta. Bom, eu só não contava com uma coisa, que ao passar pela recepção, fosse dar de cara com a Alessandra. E eu digo isso porque, no passado, nós tínhamos tido um caso que não chegou a ser um romance, não chegou a ser um namoro, mas que durou alguns meses. E não estou falando isso porque eu fosse apaixonado por ela, não. Mas não dá para negar que o nosso caso foi bem intenso. Olha, depois de tanto tempo, confesso que eu nem lembrava mais dela. Imagine, quase 4 anos já tinham se passado. Depois que eu saí da firma, a gente nunca mais tinha se visto. Tanto que a sua imagem não me veio à cabeça em nenhum momento, enquanto pensava se devia ou se não devia ligar para o Sérgio para pedir a minha vaga de volta. Eu podia até ter lembrado dela, só que estranhamente não lembrei. Na minha cabeça,
ela já nem devia mais trabalhar ali. Foi um baque para nós dois. Disso não tenho dúvida. Porque no que cruzamos ali na recepção, a gente parou e ficou se olhando assim um para o outro em silêncio durante algum tempo. De repente ela sorriu, até meio surpresa, e perguntou: Fernando, você por aqui? Pois é, para você ver. Eu vim falar com o doutor Sérgio, acabei de ser recontratado. A gente vai ser colega de novo, pelo jeito. Aliás, você sabe que eu nem imaginava que você continuasse trabalhando aqui? Então, muita coisa mudou na minha vida, Fernando. Depois que eu saí daqui, nossa, quanta água passou debaixo da ponte. Mas me diga, quando é que você começa? Bom, pelo jeito começa amanhã mesmo. Ele me pediu para vir de manhã. Não sei se só para conversar ou se já para pegar no batente. Puxa, que legal. Fico feliz de saber que a gente vai voltar a trabalhar junto. Bom, mas agora eu preciso ir. Eu tenho uma reunião daqui 5 minutos. A gente se vê por aí. Ela falou aquilo e tomou o rumo do corredor, enquanto eu tomei o rumo da porta. 10 passos adiante, parei e dei assim uma viradinha para trás para me certificar que tínhamos mesmo nos encontrado outra vez. É como eu falei, 4 anos é muito tempo. E para uma pessoa ficar 4 anos ou mais no emprego, a gente sabe que hoje em dia não é fácil. De qualquer maneira, não vou negar que aquele reencontro mexeu um pouco comigo. É como eu já disse, apaixonado por ela eu nunca tinha sido, mas o nosso caso foi um caso caliente, digamos assim. E ela estava tão linda, acho que até mais bonita do que no passado. Aliás, a gente só terminou aquela época porque eu tive de pedir a conta e simplesmente parei de procurar. Quer dizer, no começo eu até procurei, mas depois, com o passar dos meses, aquela coisa, não vivíamos mais o dia todo um ao lado do outro, como no tempo em que eu trabalhava ali, de maneira que pouco a pouco fomos nos esquecendo. Quem sabe se eu não tivesse saído ali da firma, poderíamos estar juntos até agora. Quem pode saber? Ninguém ali na empresa sabia do nosso envolvimento, até porque a empresa tinha a política de não permitir nenhum tipo de relacionamento pessoal mais íntimo entre os funcionários. Estranho, depois daquele nosso reencontro, em vez de me manter focado no emprego que eu tinha conseguido, eu não consegui nem pensar direito nas minhas novas funções, de tanto que fiquei com aquela mulher na cabeça. Fiquei lembrando do tempo em que a gente, não digo namorava, porque não chegou a ser um namoro, mas que a gente se encontrava naquilo que tínhamos vivido, no que tínhamos representado um para o outro. Eu lembro que a primeira vez que ficamos juntos foi na festa de confraternização de final de ano. Eu me ofereci para deixar ela em casa, mas tudo assim, sem nenhuma segunda intenção. Só ofereci carona porque era meu caminho. Só que essas coisas a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E o fato é que ali dentro do carro começou a acontecer uma aproximação que não estava, juro por Deus, que não estava na minha cartilha. Foi tudo muito espontâneo. De repente a gente ficou, rolou o primeiro beijo, rolou um amasso, e quando me dei conta, estávamos tendo uma espécie de caso. Repito, eu nunca fui perdidamente apaixonado por ela. Mas é que a gente se dava tão bem. Nunca nenhum de nós se declarou um para o outro.
ou então cobrou um relacionamento mais sério, era apenas uma espécie de amizade que tinha pendido para um outro lado, digamos assim. Eu, sinceramente, não imaginava que fosse me sentir tão balançado com aquele reencontro, principalmente porque já fazia quase 4 anos que a gente nem se via. A verdade é que essas coisas a gente nunca pode prever. O fato é que depois que comecei a trabalhar, sempre que a gente se esbarrava ali nos corredores da empresa, ficava aquela atmosfera de romance entre nós. Era uma mistura de constrangimento, de perturbação, de desejo, pelo menos da minha parte, e acredito que também da parte dela. Não vou negar que eu morria de vontade de puxar conversa com ela. Quem sabe até relembrar o tempo em que a gente se encontrava. Mais do que isso, quem sabe até dizer que, se dependesse de mim, a gente poderia repetir tudo de novo. Mas e o medo? E o medo de levar uma invertida? 4 anos não são 4 dias. E é como eu já falei. Se tínhamos perdido o contato, a culpa era minha. Sei lá, eu acho que não me senti muito à vontade de tocar no assunto, de tentar uma reaproximação. Vai que a mulher me dá um fora, ou de repente até me culpa por aquela distância que acabou se manifestando entre nós. Eu não sabia como estava a sua vida. Se ela estava com alguém, de repente tinha um namorado. Até porque nunca havíamos tido nenhuma chance de conversar sobre isso. E eu também não ia ficar indagando, xeretando com os outros funcionários sobre ela. Até que um dia aconteceu de almoçarmos juntos no refeitório. Durante o almoço, ficamos ali falando de assuntos de trabalho relacionados à empresa. Até que, a certa altura, criei coragem e convidei. Escuta, Alessandra, não querendo mudar de assunto assim de uma hora para outra, mas você sabe que eu sinto tanta saudade do tempo em que a gente... Você sabe, que a gente se encontrava. Será que qualquer dia desses a gente não podia se encontrar? Ela olhou para mim com uma cara esquisita. Se encontrar? Mas fora da empresa, você fala? De repente, marcar alguma coisa, tomar um chopp, conversar. Acho que não vai ser uma boa não, viu? Ué, por que não? O que tem de mais? É só para conversar. Beber alguma coisa, relembrar os velhos tempos. É como eu já te disse. Quando eu te vi aqui, foi uma surpresa para mim. Pensei que você não estivesse mais aqui. Sabe, quando eu te vi, me bateu uma coisa assim tão gostosa. Acho que bateu saudade dos velhos tempos. Nessa hora ela baixou o olhar, visivelmente perturbada, mas não respondeu. Eu naturalmente insisti, até porque interpretei aquela perturbação como, quem sabe, desejo de uma reaproximação por parte dela. Você também sente saudade? Quer dizer, será que você não lembra nem um pouco daquele tempo que a gente se encontrava? Afinal de contas, não foram muitos meses, mas eu tenho uma recordação tão bonita, tão gostosa de você. Você não sente falta também? Você nunca lembra? Ela continuava com aquela cara esquisita. Olhou para mim, olhou para o lado, olhou para o chão
Eu não sabia exatamente porquê, mas a impressão que dava é que ela queria dizer alguma coisa e não conseguia. Até que... Fernando, muita coisa mudou na minha vida depois que a gente parou de se ver. Eu até queria poder sair com você numa boa, relembrar os velhos tempos, como você fala. Até porque, não vou negar que eu fiquei muito emocionada quando eu te revi. Só que ela falou aquilo, mas parou no meio da frase. Ficou olhando para mim, assim com aquele jeito indeciso. Diante do seu silêncio, eu perguntei: você ia dizendo o que, Alessandra? Você se sentiu emocionada, mas o quê? Fernando, eu estou casada. Casada? É, eu me casei. Depois que a gente parou de se ver, eu comecei a namorar, conheci outra pessoa. Depois de algum tempo, ele me pediu em casamento. E eu, como a gente se dava bem, eu casei. Meu Deus, mas casada? Mas você está falando sério? Claro que eu estou falando sério, Fernando. Ia estar brincando com uma coisa dessas? Casei. Vai fazer 2 anos e meio agora. No mês que vem, que eu casei com o Rogério. Mas, meu Deus, quando que eu podia imaginar? Sei lá, também, o que eu pensei, né? Que você ia ficar esperando por mim? Não, tá certo. Você casou. Olha, eu fiquei sem saber o que falar. Foi uma surpresa tão grande. E eu reconheço, não devia ter sido. Que coisa mais natural do que uma mulher bonita, ainda jovem, em 4 anos encontrar alguém e se casar. Mas sei lá, aquilo simplesmente não me ocorreu. Que ela até tivesse um namorado, um paquera, tudo bem, mas casada. Eu fiquei olhando para a cara dela, sem saber como reagir. Juro que por aquela eu não esperava. Depois que a gente tinha parado de se ver, eu nunca mais tinha tido uma namorada séria, ou alguma mulher que tivesse, sei lá, representado muito na minha vida. Cheguei até a me envolver com algumas meninas, é claro, mas tudo assim na balada, né? Tudo assim coisinha descartável. Olha, fiquei muito surpreso por saber que ela já estava casada. Quando que eu podia imaginar? Só que essa nem era a maior surpresa. Ou pelo menos não era a única. Mais do que casada, ela já tinha uma filhinha de 1 ano e 2 meses. Meu Deus, uma filha. Casada e com uma filha. Olha, o baque foi realmente grande. E repito, até hoje, eu não consegui entender por que é que aquilo me causou uma surpresa tão grande, uma perturbação tão forte. Porque, repito, era uma mulher jovem, bonita, coisa mais natural do mundo, que em 4 anos, em que a gente não se viu, não se falou, ela conhecesse um cara e até se casasse com ele. Só que eu não esperava. Sabe-se lá por que cargas d'água, eu simplesmente não imaginei. Que tivesse um namoradinho, tudo bem, mas, meu Deus, casada e com uma filha de 1 ano e 2 meses. O problema foi que não foi nem o fato de saber que ela estava casada e que inclusive já tinha uma filha pequena que me fez tirar essa mulher do pensamento. Até porque a gente continuou se vendo o tempo todo ali na firma.
Vivíamos cruzando pelo outro no corredor, e a cada olhar que trocávamos, eu sentia aquele nó no peito. Ali na firma, eu pensava nela direto. E quando estava em casa, simplesmente não conseguia pensar em mais nada. Só dava ela na minha cabeça. Eu não sabia dizer se era paixão, se era amor, se era uma fixação, ou se era aquele nosso romance mal resolvido. Eu só sabia que aquilo estava me castigando dia após dia. Sempre que eu tentava me aproximar e puxar conversa sobre aquilo que estava sentindo, ela dava um jeitinho de tirar o corpo fora. Fernando, melhor a gente não conversar sobre isso. Eu já te expliquei a minha situação. Eu estou casado, eu tenho família. Sabe, por favor, não insista nesse assunto, porque é um assunto para o qual a gente não vai poder dar seguimento, você entende? O problema é que, apesar das suas negativas, eu sentia que ela também estava angustiada com aquela nossa situação. Dava para ver só pelo modo como ela olhava para mim. E só por isso eu não desistia. Ficava insistindo para a gente pelo menos conversar. Quem sabe até se encontrar num outro lugar. Só que ela sempre tirava o corpo fora. Fernando, por favor, não insista. Eu já te falei, eu tenho marido. A situação agora é bem diferente daquela que a gente viveu no passado. Mas por que, Alessandra? É só para a gente conversar. Você não pode ou você não quer? Eu não posso e eu não quero. Por favor, não insista. Olha, não foram poucas as vezes em que ela pediu que eu deixasse aquele assunto de lado, que eu não insistisse. Porque ela simplesmente não podia se encontrar comigo, nem para conversar. Teve um dia que eu cheguei a pegar mais pesado, até por sentir, repito, que ela também não estava confortável naquela situação. Quando eu a convidava para sair, mesmo ela dizendo que não, eu lia nos seus olhos que ela até podia estar dizendo que não da boca para fora, mas ela me queria. Até que um dia, até por insistência minha, ela chegou a chorar na minha frente. Fernando, pelo amor de Deus, por que você me tortura desse jeito? Será que você não entende que eu não posso? Sou casada, tenho uma filha pequena, não é mais como antigamente. Eu ainda tentei argumentar, mas Alessandra, eu sei que não é. E depois tem outra, ninguém precisa ficar sabendo. Ela me olhou com uma carinha de decepção. Para você é fácil, né? Você não vai ficar com a consciência pesada, não deve satisfação para ninguém. Mas e eu, Fernando? Com que cara você acha que eu vou olhar para o meu marido e para minha filha depois? O tempo passou, será que você não entende? Acabou. Olha, eu sinceramente não sei se a minha vida está pior agora ou antes de voltar a trabalhar nesse meu antigo emprego. Porque se por um lado agora eu estou seguro, estou empregado, não estou mais na rua da amargura, isso é bom, claro que é. Só que ao mesmo tempo, meu Deus, eu ando tão angustiado, ando me condenando tanto por lá no passado não ter dado seguimento a esse envolvimento que na época não me parecia tão importante, mas agora sei lá por que se tornou. Estou apaixonado, coisa que nunca fui no passado. A gente teve aquele rolo que foi até um relacionamento muito quente, mas apaixonado mesmo eu nunca fui.
Só que agora, depois desse reencontro, talvez até por saber que ela não está mais à disposição, me apaixonei de um jeito que, olha, não consigo nem explicar. Olha, sinceramente, parece que tudo está pior. Não foi tanto o fato de ter reencontrado a Alessandra que me deixou assim. Aliás, nem eu mesmo entendo o que está se passando comigo. Mesmo depois que saí ali da firma, eu podia ter dado um jeito de manter o nosso romance, até porque ela gostava de mim. Acho que até mais do que eu gostava dela. No entanto, deixei quieto. A gente foi se afastando até que perdeu o contato. E agora, depois desse reencontro, não consigo explicar o que acontece comigo. Coisa que nunca fui. Apaixonado. Agora estou. Só dá ela no meu pensamento. Só que ela casou. Teve filho. E apesar de também me querer, e isso eu leio nos seus olhos, ela também me quer. Só que apesar de também me querer, fica me evitando o tempo todo. Um amigo com quem desabafo falou que eu só estou me sentindo assim pelo fato de ela estar me rejeitando, fugindo de mim, ou por não estar à disposição, como acontecia no passado. Será? Olha, pode até ser. Só que no fundo eu acho que não. Não sei o que acontece comigo. Não consigo explicar. Só sei dizer que me apaixonei. E por saber que ela também sente a mesma coisa por mim, até porque ela própria, de certo modo, confessou, tudo fica ainda mais forte. Tudo fica ainda mais intenso, embora fique também mais doído e mais difícil. Que faço da vida, meu Deus? E eu digo isso porque, do modo como estamos vivendo, eu sinceramente não tenho nenhuma perspectiva. Ela mesma falou que, por mais que também me queira, o nosso tempo já passou. Jamais vai voltar a acontecer nada entre nós dois. E isso me desespera de tal modo que eu fico de mãos atadas, sem saber se... Já pensei em sair do emprego, pedir a conta de novo. Quem sabe, deixando de vê-la, meu coração sossega um pouco e eu tenho um pouco de paz. Só que... quando penso no quanto foi difícil voltar ao mercado de trabalho, fico ainda mais desnorteado. Seria uma loucura eu pedir a conta de novo. Só que também é loucura ficar ao lado dessa mulher, sabendo que, apesar de também me querer, nunca mais vai acontecer nada entre nós. Ah, meu Deus, me ajude. Tire esse tormento do meu coração. Por tudo quanto é mais sagrado, ouve essa minha prece. Me entrega essa mulher para que eu possa amá-la, ficar junto dela, cuidar dela o tempo todo. Ou então, me afaste de uma vez por todas da sua presença. Não quero mais sofrer por amor. E só o que eu tenho feito nos últimos tempos é sofrer. Se não é para ficar ao seu lado, então eu faça acontecer alguma coisa que nos aparte de uma vez por todas, porque esse sofrimento, essa angústia de passar ao seu lado, de olhar para o seu rosto, de me morder de tanta vontade de beijá-la, de abraçá-la, eu já não estou aguentando mais. Entregue essa mulher, meu Deus, para que eu possa amá-la como nenhum homem já amou uma mulher sobre a terra. Ou então, afaste esse cálice de mim.
por favor, afaste essa mulher de mim, porque desse jeito eu não estou conseguindo mais viver. É muita angústia, é muito aperto no peito, é muita vontade de tê-la para mim. Por favor, meu Deus, ouve essa minha oração.